quem você colocaria no lugar de Felipe Coutinho, desse atual elenco? Esquece contratação, tá? O clube tá quebrado. Vou Quais são apanhar, as hein? nossas opções? Vou apanhar muito. Esforza. Esposa? Você acha que o Diniz consegue potencializar ele? Cara, ele tava no banco agora controlando Isso ele, aí, não já tava? apareceu no banco já. Ele entrou, pô. Foi a pedido do Diniz que ele entrou. Foi, pô. Ele Contra vai o resgatar esse Palmeiras, moleque. certo? Sim. Um moleque que tem potencial pra caramba. Eu gosto dele, tá? Eu também gosto O dele. Esforza foi que fez aquele gol De em falta cima do contra o Corinthians. É, golaço. O... Tem técnica? Tem, é claro que Cara, tem, pô. tipo assim... Cara, eu acho que o problema é a cabeça. Tá? Tem um negócio no Vasco hoje que a cabeça não tá legal, cara. O Diniz tem esse poder. Eu li que ele tá conversando com um por um. Tá. Indo no Sim. quarto, mandando É, mensagem. porque assim, ele agora daqui a pouco vai benzer mesmo. É, ele tá quase abraçando todo mundo, mano. Ele virou o pai de pra todo mim, mundo. a questão do Esforza, tipo assim, como que um cara novo... Porque assim, vou até usar o exemplo que o meu primo falou numa live que a gente fez. Ele falou assim, o Esforza é como se fosse um jogador da base do Vasco subindo. Ele tem 19 anos, Isso, 20 ele é anos, muito sei lá. novo. Eu não sabia da cidade dele. E Eu aí, vi essa semana. existe essa transição da base do Vasco que já é difícil. Aí você imagina de um estrangeiro Isso aí. que Sem mal família. teve oportunidades e quando teve, sempre o time não ajudava, entrava já na cilada. É lembrado por um golaço que fez e ajudou, obrigada. Mas assim, ele não teve chance de mostrar quem ele é e quem ele pode ser. E ele todo ano convocado pra seleção de base da Argentina. Então como é que ele não rende no Vasco? Eu não consigo entender. É, mas o ele Ryan também... também tá sendo convocado, amiga. O Yotun também Mas era aí- nosso lateral, lembra dele? O Yotun? Não, mas foi só Mas, pra por quebrar o clima, exemplo, mas eu concordo com tudo que assim, ela Por não, exemplo, o exatamente, Diniz, concordo também. o Esforza ter jogado, eu não me lembro agora se foi contra o Palmeiras, mas o jogo que ele entrou agora com o Felipe no comando, já tinha sido, isso é informação, tinha jogou sido bem. um pedido do Diniz. O Diniz pediu pra rodar ele e o Paulinho, pra que seriam jogadores que ele queria aproveitar. E assim, foi pro jogo agora, não entrou, mas já tá pegando ritmo ali, já tá sendo relacionado. O teu treino pra entrar em campo e o teu treino só pra ficar... Tu sabe que nem vai jogar? Exato. Exato. Eu não Então, vou assim, nem- eu acho que o Esforza, cara, é um jogador que eu tenho fé que o Diniz recupera. Não é nem questão de recuperar, porque eu não acho que que ele esteja perdido. Mas eu acho que ele vai Ele não ser um se jogador que vai encaixou. render. Entendeu? É, eu também o acho. meu primo até comparou com o André, quando ele tava no Fluminense. Porque o Diniz fez basicamente isso com o André. Uhum. Ninguém tinha confiança nele. E o John Kennedy também, Pô, John tá? Kennedy é o Exato, foi os caso dois com mais o Diniz. absurdo, né? E aí Salvou os dois esse moleque. não estão lá e a galera sente saudade. Eu fui na final da Libertadores. Infelizmente, né, eles foram campeões, mas assim, eu fui no jogo e eu vi de perto, estava 1-1, o Diniz conversando, olho no olho, falando, é você, vai lá. E o cara foi lá e fez 2-1. Eu não tô Entrou falando na que mente, foi né? aquilo ali, mas é isso, É a de você confiança, ter, o- você saber o momento, você saber a palavra que usar pra você confiar. Você dando confiança também pro jogador, ele se sente pronto. Sim. Porque às vezes você não tem isso, e você fica inseguro e tudo mais. E isso que a Juliana falou de, porque ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar muito mais do que um garoto da base nossa. Aham. Só que o Vasco e a torcida não permitem que um jogador crie casca, que a gente não tem paciência mais. Cara, não é nem que não, Não tem permite, é tempo. porque agora, por exemplo, Não dá. mais uma vez, 3 Pra se competições. adaptar. Em qual parte vai ser a paciência? Eu tô precisando... Não, a gente já tá 20 anos. né? Resultado agora. Nosso problema não é desse ano. A gente tá... Exatamente. Entendeu? Contas Então, passadas. assim, Muitos eu e tô muitos saturada. anos. Quando vem, vai me pedir de novo paciência. Pô, tá de sacanagem, porque não contratou um decente. Pede Sim. paciência. Quanto foi? Vasco e Operário foi quanto? 1-1. 1-1. Beleza. E O 1-1 Vasco- na sorte, porque a gente, se Não, um mas time assim, melhorzinho, mas tinha vou te perdido esse falar, jogo. Esse jogo eu fui um pouco contra a opinião da grande maioria. Aham. Porque, óbvio, tá? O gramado tava ruim pros dois. Horrível, isso aí. Mas o gramado horroroso, gente. Eu não acho que o Vasco jogou tão mal assim, não. Eu acho. Só que os caras, eles são Eu acho que no retranqueiros. segundo tempo... Eles são retranqueiros, eles já estão acostumados com aquele Sim. gramado ali também. E eles estavam jogando dentro de casa. Mas é Operário, amiga. Eu sei que é Operário, mas o que eu tô falando é o seguinte, a postura do Vasco, pra mim, ali naquele jogo, não foi do pior dos cenários, não. Óbvio, eu queria sair ele ganhando. Óbvio, gente, eu fiquei com ódio de tipo 1-1. Mas tô falando assim, nesse jogo em questão, eu não fiquei com tanto ódio, porque a postura, ao meu ver, foi um pouco diferente. Sei lá, não concordo muito não, mas eu respeito a sua opinião. Falando, sim. só voltando um pouquinho... Por isso que eu falei, eu fui só- totalmente contra a grande maioria, mas... Só voltando aqui um pouquinho sobre o Esforza, né? Eu até olhei aqui, eu achei que ele tivesse entrado no jogo. Tô muito doido aqui. No... Acho que ele jogou um antes. Qual- Não foi esse aí, não. no Lanús? contra o Lanús? Não, Não, contra o não, Palmeiras. No, Contra o no Palmeiras. anterior, isso Por aí. isso que eu falei, tava no Eu banco acho- contra o o Lanús. Fernando Diniz é um cara inteligente, né? Ele já tá namorando o Vasco há um tempo. É bem verdade, né? Até porque o nosso presidente é muito fã da forma que o Diniz trabalha, né? Tu acha que ele não pegou o elenco do Vasco um por um, né? Muito ele já conhece, a carreira do Diniz é muito extensa, né? Conhece bem o Tietê, por exemplo? Exatamente, seu perninha. Pegou de repente a esposa, meu querido, vamos cá. Como a Lona falou, conversando com 1-1, cara. Olha só, pega uma partida que o esposa fez muito bem. Por exemplo, Vasco Corinthians, digamos assim. Qual é a área que ele mais acertou?
qual o setor do campo onde o Esforça se sente mais à vontade? Essa conversa mesmo, tem que ter com o jogador. Cara, onde você se sente melhor jogando? Porque de repente os outros treinadores, de repente um Fábio Carille, e não consigo afirmar que ele fez isso, é aquele cara, ó, tem que jogar dessa forma aqui e essa forma aqui de acabou. trabalhar. Isso aí. Agora o Diniz não. Vamos cá, garoto, vem cá. Por que você tá assim? Tá cabisbaixo? Não tá sendo relacionado? Comigo você vai jogar. Isso você vai levantar a moral do atleta Sim. e automaticamente o cara vai render mais em campo. Beleza? Isso é 100% de certeza? Não. Não. Mas isso geralmente acontece, obviamente, né? É melhor ter um afago do que nada, né? Exatamente. E o Renato Gaúcho já falou isso, cara. Às vezes você tem que ser muito mais que um treinador. Você tem que ser um amigo do atleta. Porque senão você acaba perdendo esse atleta, cara. E a gente tá perdendo, de repente, uma peça muito importante, que é o Felipe Coutinho. A gente, de repente, o João Vitor, não é esse primor de qualidade. Mas, cara, ele é tão ruim assim. Por que ele erra? É aquela conversa do Diniz tete a tete. Garoto, onde você se sente mais à vontade jogando? Né? Qual a sua dupla de zaga? Pergunta pro outro rapaz também. A Os insegurança laterais. também do atleta, A que às vezes ele não insegurança. tem a liberdade de falar. Exatamente, porque Sim. ele fica com medo de cair, pô. São seres humanos, né? Eu não tô aqui defendendo, mas são seres humanos, gente. Não dá pra Não é gente uma cravar, máquina. mas, cara, vamos entender o porquê que esse elenco não tá rendendo? Se, na verdade, esse elenco conseguiu chegar em 10º no ano passado, o porquê que não tá acontecendo agora, né? E Por E o quê? por causa do Rafael Pai. Muito boa noite, valeu, gente. Tchau.